Plantão alerta. Plantão alerta. Bom, a reportagem do programa Plantão Alerta está aqui em Forquilho, no Conselho Tutelar. Estamos reunidos aqui com os conselheiros, o Romário, a Sandra, a Miss, a Cleidiane e a Zélia. Nós vamos falar sobre a questão do acontecido em relação ao professor, o ex-professor Rodrigo, que foi acusado de estuprar a própria filha de 4 anos, né, e que aí foi feitos os exames e que deu negativo, e ele está, na realidade, firme e está entrando aí com recurso, com processo para saber, na realidade, de onde saiu a questão do estupro, onde que ele foi, segundo ele, foi constrangido, foi algemado, foi levado para a delegacia, tudo isso, né? A acusação realmente grave. E a gente veio falar com o pessoal do Conselho para saber o que eles podem falar em relação a esse acontecimento. Eu vou iniciar aqui com a Cleidiane, né, aqui do Conselho de Forquilha. Ô Cleidiane, o que você pode falar em relação aí ao que aconteceu nesse fato? Primeiramente, eu queria dar um bom dia a todos os ouvintes do seu programa, né? Um bom dia também especial a você. Estamos aqui junto ao Conselho Tutelar, a todos os conselheiros presentes, onde a gente também tem essa necessidade de dar uma resposta, sim, até pela população, não é isso? Então, assim, a gente se juntou e resolveu que esse momento acontecesse, porque temos a necessidade. E o que foi que realmente aconteceu que levou a chegar a esse ponto do professor, inclusive, estar entrando na justiça porque se sente injustiçado, né? Se sentiu aí prejudicado? O que foi que realmente aconteceu? O que levou a chegar a esse ponto de ter sido acusado? Primeiramente, assim, o Conselho Tutelar ele é um órgão estabelecido por lei, né, que garante os direitos e deveres das crianças e dos adolescentes. Nesse dia a gente estava de plantão aqui em atendimento, a gente foi acionado pelo PSF do município, que havia uma situação bem complicada com a criança. Então, assim, o Conselho Tutelar também não pode deixar de comunicar que o nosso papel fundamental é zelar pela integridade e o direito da criança, não é expor a criança. E a gente está aqui para dar uma resposta, não é do que aconteceu com a criança, e sim como o Conselho agiu. E nesse dia, a médica do PSF acionou e a gente fomos até lá. Como é o nome da doutora? Thaís. Era a doutora Thaís nesse dia. Aí a gente chegando lá, ela repassou, nos chamou numa sala, onde lá tinha a presença da mãe, né? Estava lá a mãe da criança, onde a mesma relatava algumas situações bem complicadas, né? Que também o Conselho, no artigo 136 do ECA, que são atribuições do Conselho Tutelar, no inciso 10, diz que nós temos a obrigação de representar em nome da pessoa e da família contra a violência do direito previsto no artigo 220, no inciso 2 do Conselho Federal. Nesse caso aí, nós tínhamos o quê? Acolher a denúncia, né, e encaminhar os órgãos cabíveis do caso. Nós somos amparados por lei disso e a gente não pode ser omisso, né, porque a gente pode até ser penalizado nessa situação. Nós temos essa obrigatoriedade de informar, de acionar e de comunicar os órgãos compatíveis ao caso. Porque assim, quem faz o papel de investigar é o delegado. Quem faz o papel de apurar, de julgar, é o juiz. O Conselho Tutelar esteve lá para garantir os direitos da criança, em acompanhar a criança, né? Aí, em cima de um relato que a mãe passou, a gente teve que entrar mesmo para fazer nossas atribuições. E eu queria também deixar bem claro para você... Ô, Cleidiane, os relatos, você pode falar o que foi que ela falou? Foram acusações graves? É assim, essa parte é muito delicada, porque é uma parte sigilosa, a gente não pode, né? Porque eu vou estar expondo a criança, e isso não cabe ao Conselho Tutelar, nós temos que garantir a integridade dela. Não houve precipitação, mesmo diante das informações ou acusações da mãe?
O que a mãe relatava, né, foi em cima disso que a gente começou a trabalhar. Ela fez alguns relatos, inclusive a mãe também foi orientada pelo Conselho Tutelar que ela tivesse firmeza no que ela estava afirmando, dizendo, relatando, porque era um caso muito sério, envolvia uma pessoa, né, e aí era um caso que a gente ia ter que ir até o final. Então foi isso que o Conselho Tutelar fez. Agora, diante do que está acontecendo, o pai se sentindo prejudicado, inclusive está aí movendo a justiça, o que pode ser dito através do Conselho? Está tranquilo, pessoal? Nós? Em relação do papel realizado? Nós estamos tranquilíssimos, porque o Conselho Tutelar o que fez foi mais uma atribuição nossa, né? Eu acredito que se tem alguém que tem que ser punido, eu acredito que não é o Conselho Tutelar, até porque a gente está amparado pelo Ministério Público e antes de entrar nesse caso, a gente ligou para o Ministério Público e a gente se fortaleceu das informações. Né? Nesse dia aí a gente lamenta a situação do pai, lamenta a exposição mesmo, né? Mas a gente estava lá para atuar como conselho na defesa da criança, né? Porque a mãe já trazia um histórico bem complicado para o Conselho Tutelar e por isso que a médica encaminhou o caso ao Conselho Tutelar. Agora, Cleidiane, você responde se quiser. Você acha que houve falha de algumas das partes aí? Eu me refiro todos os que participaram. Eu acredito que não, porque assim, nesse caso aí, só quem pode atuar é um médico especialista, ou seja, um médico perito. Nós, conselheiros tutelar, não podemos fazer atribuição que não é nossa, como acredito que a médica também não poderia fazer uma atribuição que não era delegada a ela. Pois é, por isso que eu lhe pergunto se você acha que houve aí falha de alguns que participaram. Por exemplo, começou pela doutora. Segundo o Rodrigo, a doutora não é especializada no caso, né? E ela achou algo estranho, como ele narra, e aí antes de encaminhar para um profissional da área, ela já acionou vocês. Foi correto, porque era a obrigatoriedade dela acionar, né? Nós temos essa parceria com as escolas, com a Secretaria de Saúde, com todos os órgãos que competem atendimento de criança e adolescente, a gente mantém essa parceria. Então, quando é identificada uma situação dessa, o papel principal é encaminhar aos órgãos. Então, o órgão principal é o Conselho Tutelar, porque a gente trabalha fazendo valer os direitos e deveres da criança e do adolescente. Eu me refiro por conta, segundo o Rodrigo, disse que ela não era... E ela mesmo falou que não era especialista no caso que estava acontecendo com a criança, né? Então, ela, antes de chamar o conselho, não sei, é apenas pergunta, não teria sido o caminho mais correto encaminhar primeiro para o especialista para saber se realmente teria acontecido o fato? Eu acredito que, como o Ministério Público falou, o que nós fizemos está correto. Tá certo? E em momento nenhum o conselho se precipitou, em momento nenhum o conselho ia se precipitar, até porque a gente trabalha com pessoas, né? E a gente tem que fazer valer o direito da criança e do adolescente. E como eu não deixo de frisar isso, a parte principal foi acompanhar a criança. E a gente fez isso do começo ao final. Se houve essa denúncia, ela não partiu do Conselho Tutelar, ela partiu da mãe. Foi a mãe que denunciou essa situação. E a polícia quem assinou foi o conselho, né? A polícia foi comunicada pelo Conselho Tutelar, sim. Porque o Ministério Público orientou que fosse comunicado à polícia. O pai já procurou o conselho? Não, nunca procurou o Conselho Tutelar, não. Depois do acontecido, né? Não, de forma nenhuma. E a gente se coloca à disposição para os esclarecimentos, né? Porque nós temos que dar uma resposta em cima disso para o povo, para que não haja um mau entendimento do Conselho Tutelar, porque a gente é um órgão que vem trabalhando na defesa da criança e do adolescente e é um órgão sério. Temos uma demanda muito alta aqui no município de muitas situações. Então, assim, a gente se coloca à disposição, a gente está aqui todos os dias de segunda a sexta-feira, para qualquer esclarecimento, tá certo? Esse fato de estupro aqui, ele é muito evidente na cidade? Alguns casos, sim, são evidentes, sim. É porque são sigilosos, a gente não pode estar citando, revelando em rádios, em programas de blog.
Agora também eu queria deixar bem claro que o Conselho Tutelar não tem presidente. Alerta. Como Alerta. uma certa pessoa de um certo programa, ele mencionou que ia procurar os presidentes do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não tem presidente, não. Os 5 conselheiros ocupam o mesmo cargo, a mesma função. Então, qualquer um daqui que estiver aqui pode dar algum esclarecimento a respeito do caso. Bom, eu acho que o que foi falado já pela Cleidiane, né, ficou bem explicado. Não sei se algum dos outros conselheiros quer falar alguma coisa. Você queria, Zélia, falar alguma coisa? Romário, você quer falar alguma coisa? Então a Sandra também não? Nem a Miss? O Romário quer falar. Diga aí, Romário. Inicialmente, bom dia a todos, né? A gente queria só reforçar as palavras da conselheira Cleidiane, né, junto ao colegiado, que estamos aqui na sede do Conselho, sobre esse fato que aconteceu na semana passada, onde foi simplesmente o Conselho foi acionado, né, por uma situação. E assim, a gente sabe que Forquilha hoje, ele tem uma demanda muito grande nesse quesito também, dessa situação que aconteceu. E apenas é um dos casos, né? Que embora algumas pessoas tenham entendido de uma forma errada, o Conselho sim foi acionado por um profissional e o Conselho ele estava na sua atribuição, né, de acionar os órgãos competentes. Não é prioridade do Conselho conduzir o maior, né, e sim a menor, por se tratar de um direito que poderia ter sido violado, e o Conselho estava totalmente dentro das suas atribuições, onde era conduzir os casos para os órgãos cabíveis, né? Então, assim, a gente do Conselho se mostra e está aqui à disposição para a comunidade, para a família do Rodrigo, né? Para qualquer tipo de situação onde ele possa vir e esclarecer. Porque existem informações que são bastante sigilosas, né? E nós, como trabalhamos na defesa do direito da criança e adolescente, vigoramos muito e temos esse grande cuidado de não trazer à tona as informações bastante sigilosas, onde a gente defende, né, o direito da criança e adolescente, e a gente quer que esses direitos venham a ser totalmente respeitados, né? Na sua visão, Romário, a mesma pergunta que eu fiz a Cleidiane, você acha que houve falha de alguma das partes aí? Não, eu acredito que está havendo um grande mal-entendido, né? Eu acho que esses mal-entendidos devem ser realmente esclarecidos. A profissional de saúde, ela acionou o Conselho por uma situação que era realmente atribuição nossa, não para averiguar, mas para conduzir, né? Mas assim, a todo instante a mãe, ela dentro da sala, ao falar para os conselheiros, ela falava com muita firmeza, inclusive de outras situações. Então, baseado no depoimento dela e da fundamentação dela, foi que o conselho ele agiu, né? Então, assim, a mãe a todo momento ela fundamentou muitas situações que não me cabe no momento falar, mas foi situações muito delicadas, onde a gente fundamentou mais ainda a insistência de fazer o procedimento correto. Você está sabendo de umas mensagens que foi mandado pela mãe para o Rodrigo, onde que ela disse que não tem nada com a coisa, que não estava entendendo do que estava acontecendo, que ela não seria capaz de fazer esse tipo de coisa. Pronto, eu tive acesso, né, a algumas mensagens, inclusive acredito eu que ela tenha sido orientada por alguém, porque assim, o Conselho Tutelar não tinha nenhum tipo de conhecimento sem que a mãe acionasse. O profissional de saúde não ia ter nenhum tipo de conhecimento se a mãe não acionasse. Então assim, o ponto inicial foi da mãe, né? E eu percebi nas mensagens ela dizendo que foi pressionada, e em nenhum momento isso aconteceu. Pelo contrário, os conselheiros, inclusive eu estava no momento, fomos super profissionais, dagnamos elas diversas vezes, né? E aí, de uma forma bem espontânea dela, ela começou a falar de relatos, e aí foi que a gente fundamentou mais ainda a situação. O Conselho ele agiu de uma forma totalmente legal, inclusive estamos amparados pela lei, pelo Ministério Público, e ela de uma forma, eu posso dizer assim, bem firme, disse o que tinha acontecido, e algo que jamais nós tínhamos assim, conhecimento, senão ela e a criança e o pai. Tá certo. Cleidiane, mais alguma coisa? Não, eu só finalizo as minhas palavras e quero agradecer aqui, né, esse momento, que isso é importante, né, para o nosso trabalho,
E aqui o Conselho só fortalece, né? Porque o trabalho do Conselho Tutelar é zelar pelos direitos da criança e do adolescente, né? Em todas as áreas que diz respeito à educação, saúde. Então, assim, o trabalho do Conselho Tutelar não vai parar por aqui. A gente vai continuar. E é claro que sempre vai acontecer esses maus entendidos, porque as pessoas deduzem como querem, não como é o correto, como a lei manda. Mas o Conselho Tutelar tem um trabalho sério e nós trabalhamos baseado na lei e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu queria agradecer esse momento e deixar aqui um bom dia muito especial a todos os ouvintes e a vocês também, aos conselheiros aqui presentes, né? A conselheira Sandra, a conselheira Zélia, conselheiro Romário, conselheira Miss e eu, conselheira Cleidiane aqui de Forquilha. Muito obrigada e um bom dia a todos. Plantão Alerta. Plantão Alerta.